Esta semana houve um episódio aqui em São Paulo que, que, que levantou novamente uma questão que é o armamento da população. Né? Policiais foram a uma residência, tocaram a campainha e pedir imagens de uma câmera. Foram recebidos a bala. O morador matou uma policial civil. Sim. O outro policial civil matou um morador e parece que tinha e uma pessoa que estava junto dele, que seria um vigilante ou algo assim. E aí se levantou que essa é uma das características. Talvez isso provasse mais uma vez que armar a população não é solução para os problemas de segurança ou de insegurança ou de aumento da criminalidade. Né? Este é um assunto que mexe muito com as pessoas, que mobiliza muita gente em todos os níveis. Né? Qual que é a sua opinião sobre este assunto? Sobre permitir às pessoas terem armas arma ou não como um instrumento de defesa própria. Bom, vamos lá. Partindo do pressuposto bíblico, a Bíblia é um livro que trabalha por princípios. E nós temos que estabelecer uma diferença entre princípio e aplicação do princípio. Ou, se quiser um termo mais técnico, ética e moral. O princípio não muda nunca. Ele vale em todo tempo, em todo lugar, para todas as pessoas. Mas a aplicação do princípio, ela muda. A moral muda, a ética não. Vou dar um exemplo. Respeito. Isso vale para todo mundo, para mim, para você, para a equipe que está aqui, para minha esposa, para a sua família. Todo mundo tem que ter o princípio do respeito. Como é que eu demonstro respeito entrando numa igreja católica? Se eu tiver de chapéu, eu tiro o chapéu. Como é que eu demonstro respeito entrando numa sinagoga judaica? Eu coloco o chapéu. Como é que eu demonstro respeito entrando numa mesquita? Tirando os sapatos. O princípio é o mesmo, respeito, mas no catolicismo foi de um jeito e não é uma contradição, é uma adequação da ética à moral. Com isso colocado, eu tenho que primeiro estabelecer, quando vem esses dilemas éticos, qual é o princípio envolvido. E a partir desse princípio, analisar caso a caso de acordo com a situação. Não é ética situacionista, deixemos isso bem claro. E por que eu digo isso? Porque a tendência das pessoas, e principalmente é uma comoção muito grande quando uma notícia sai, é pegar aquela situação e a partir daquela situação específica já pensar tudo. No todo. No todo. Vou dar um exemplo paralelo e já vou direto nessa situação de São Paulo. Vamos supor que agora alguém tomou uma vacina na época do Covid e a vacina fez um mal e a pessoa teve uma parada cardíaca. Poxa, isso não é agora um motivo para repensarmos se deveríamos tomar a vacina ou não? Peraí. Cuidado para não transformar a regra em exceção ou a exceção em regra. Nesse caso específico, houve uma fatalidade, é fato. Mas eu acho que tomar uma decisão, é certo armar a população ou não armar, com base numa situação isolada, que nem estatisticamente é relevante, é muito perigoso. Eu preferiria dizer o seguinte, é muito cômodo, agora eu vou na resposta, é muito cômodo eu legislar dizendo é errado que a população tenha o direito de ter uma arma para se proteger, quando eu mesmo tenho vários vigilantes à paisana comigo. Se eu ando num carro blindado, tem um carro com segurança na frente, um carro com segurança atrás, a minha filha vai para a escola com segurança armado. Aí é fácil para mim falar, temos que desarmar. Então tá bom, já que é para desarmar, vamos desarmar todo mundo, inclusive o político que defende isso. Ele também deveria dispensar e deixar apenas a polícia ter arma e não seguranças particulares. Eu tenho, às vezes, por exemplo, alguém que está ali na roça dele, na fazenda, ele tem que se armar, porque ele pode ser assaltado, alguma coisa e tudo mais. Então eu acho que a questão do armamento é similar à questão de automóvel. Sim. Há muitos acidentes de trânsito, há muitas barbáries de trânsito. Isso significa que não deveríamos deixar a população dirigir automóveis? Não. Isso significa que eu tenho que legislar quem pode dirigir e como pode dirigir e punir quem infringe a legislação de trânsito. Mesmo fazendo isso, haverá aquele garoto de 16 anos que vai pegar o carro do pai e vai bater racha e matar uma menina? Vai. Mas em virtude desse menino ter feito isso, eu não posso igual falar, tá vendo? Olha, é por isso que não podemos deixar a população dirigir carro. Porque se fosse proibido a população dirigir carro, esse menino não teria um carro para pegar, ele não mataria a menininha.
correto? Então, mesmo paralelo. Eu acho que, ao invés de simplesmente dizer de maneira cartesiana, deve armar a população, não deve armar, não. Eu presumo que numa cidade, numa sociedade civilizada, devamos ter leis muito claras sobre quem pode, em que situação pode e o que acontece se você infringir a lei. Se essas coisas forem claras, o infrator sempre existirá, mas ele será a exceção, não a regra. Não sei se respondi ao ponto ou se tangenciei. Respondeu. Eu apenas quero fazer uma colocação em relação ao que você falou da vacina. Né? Porque não foi provado cientificamente que ninguém morreu decorrente de tomar uma vacina, mas pessoas que já tinham comorbidades, sim. coincidentemente ou não, tiveram, em alguns casos houve problemas, né? E acabaram falecendo, mas muito se discutiu disso na época. Na verdade, até o exemplo que eu dei não foi apenas para ilustrar que uma notícia, alguém morreu, poderia levar alguém de maneira apressada a tomar uma decisão geral que, como você me falou, e quem garante que foi realmente pela vacina e quem garante que não foi um caso específico daquela pessoa em determinada porque situação. teve uma reação alérgica que no meu corpo não provocaria, mas no dela sim.